feito o enquadramento desta realidade em Portugal. Basta apenas acrescentar mais um número de balanço global no seguimento deste relatório da Unicef e que vamos comentar neste último jornal. O número diz-nos que desde que a crise começou a ser realmente sentida, a partir do ano de 2008 e até à atualidade em que estamos, estão já sinalizadas nos países desenvolvidos, no qual se inclui, obviamente, Portugal, mais de 76 milhões de crianças que estão abaixo desse limiar de pobreza. É, portanto, um seríssimo alerta lançado pela Unicef e que vamos comentar esta noite com os nossos convidados. Do meu lado direito está Gonçalo Rocha, é o Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, que vemos na imagem. Muito obrigado por vir ao nosso último jornal. Do meu lado esquerdo, Fernando Queiroga, autarca de Boticas, e que vemos agora e a quem agradeço igualmente a disponibilidade para vir ao nosso canal. E é precisamente consigo, Sr. Presidente, que começo esta nossa análise de um tema que, apesar de global, como de resto acabei de explicar com este número, é particular para nós. Pergunto-lhe o seguinte, tendo em conta que nos últimos anos falamos imenso desta realidade inevitável que é o aumento do número de desemprego, os casais que estão desempregados e que são cada vez mais, tem-se esquecido um pouco, a sociedade civil tem-se esquecido um pouco de falar das crianças. E agora isto é uma espécie de chamar a atenção de que são os mais pequenos que estão efetivamente a sentir e a ficar traumatizados com esse impacto. Isso choca-o? Choca e preocupa. São dados que nos deixam surpreendidos, de certa forma, e que nos arrepiam um pouco. Deixa connosco a pensar o que é que se andou a fazer. Obviamente que e como disse, e disse muito bem, é um assunto que é transversal a várias iniciativas, mas que temos que encontrar a solução para que não haja estes números. E digo-lhe que, efetivamente, a grande solução para isto não é, se calhar, como diz o nosso bom povo, deitar mais achas para a fogueira. Não é viver na subsidiodependência. Mas, efetivamente, temos que criar soluções e soluções de consenso nacional para a empregabilidade. Aliás, os depoimentos que foram feitos aqui por crianças deixam-nos muito preocupados. Nós pensávamos que no século XXI já não existia isto. E nós sentimos isso, que vivemos e lidamos mais de perto com as nossas populações, sentimos isso diariamente. Eu tenho isso, não digo diariamente, mas com muita assiduidade e constantemente no meu gabinete situações destas, que umas encapotadas, outras menos encapotadas, mas obviamente temos situações dessas. E as autarquias têm aqui um papel fundamental nesta situação, que é combater este flagelo que se assola. Deixe-me só, a título de exemplo e de informativo, dizer que o município de Boticas, nesta questão, há uns anos esta parte, já tem algumas iniciativas fruto da constatação destas situações no terreno. Sabemos que, até pelo facto... Por exemplo, quer particularizar um ou outro exemplo para termos uma percepção? Dou-lhe o exemplo em termos da educação. Na educação, a questão das refeições, o município de Boticas custeia as refeições... Comporta, não é? Na totalidade, os transportes, e existe aqui uma outra diferenciação que também é de notar e que foi agora recentemente aprovado, porque sentimos que era uma injustiça para com os nossos alunos. Boticas tem o ensino até o 9º ano, mas o ensino obrigatório é até o 12º. E para continuar, para frequentar, tem que se deslocar, e neste caso para o Concelho de Chaves. E os pais têm que custear isto. Não é justo. E a Câmara de Boticas aprovou um regulamento em que quem efetivamente necessita, neste caso o escalão A e o escalão B, participa na totalidade. É a forma de dizer
que não é pelo facto de não terem estas oportunidades no seu concelho que vão deixar de estudar. E, portanto, e também foi criado agora o regulamento aos tratos desfavorecidos, precisamente por isto. Nós, porque temos relatórios e temos também a nossa comissão, a nossa CPCJ, que sinaliza estas situações. Aliás, cada vez mais rapidamente. Cada vez mais. E obviamente que isto são restritos, nós dizemos estes números, mas e tratamos isto com algum cuidado que deve ser tratado, porque não são situações que as pessoas gostem de se demonstrar. Claro, e, portanto, claro. Até têm vergonha em certos casos. Muita vergonha. Mas deixe-me, e só para concluir, mesmo esta questão, porque se fala, e nós temos um problema da natalidade, nós temos que resolver, é um problema nacional da natalidade, e acho que aqui os partidos, os chamados partidos do arco do governo, acho que devem ter um entendimento nacional para que haja um incentivo à natalidade. Mas sem descurar isto, sem descurar esta solução, porque nós queremos promover a natalidade, mas em contrapartida cortamos o abono de família. Portanto, há aqui uma... Parece uma espécie de contradição. Até porque há vários patamares, se me permite pegar até na sua análise e fazer aqui a ponto com o Presidente Gonçalo Rocha, que é, se é certo que precisamos, e o Governo está a pensar e está a estruturar novas políticas de incentivo à natalidade, porque o envelhecimento de Portugal é um facto concreto e absolutamente inegável. Depois há os outros patamares, que não é só incentivar os jovens a terem crianças, é preciso garantir o mínimo de apoios sociais, no fundo, para que as crianças tenham um nível normal, se quisermos, de subsistência, e depois o restante de acompanhamento escolar, não é? Portanto, há aqui vários patamares. Muito boa noite e obrigado mais uma vez pelo convite que me endereçaram para estar aqui hoje. Efetivamente, este relatório apresenta conclusões e aponta, no fundo, medidas que eu considero que são importantes. Importantes, por um lado, para constatarmos mais uma vez a dura realidade que neste momento o nosso país atravessa, e, por outro lado, também aponta a necessidade de se implementar medidas. E eu considero que aquela que é mais importante neste momento, e que é aquela que tem sido, na minha ótica, mais esquecida, é o crescimento económico. O crescimento económico seguramente seria, de facto, a aposta certa para promover o emprego. Porque sem emprego, naturalmente, que acontecem em catadupla este tipo de problemas, e este tipo de situações. O efeito dominó. E tem o efeito dominó. Naturalmente que as autarquias, e no nosso caso também tem acontecido isso, temos desempenhado um papel de proximidade muito grande junto das famílias, no sentido de acudir a muitos destes problemas, mas o certo é que, se não tratarmos o problema da base, não há recursos que cheguem para resolver este problema. E, portanto, o emprego é seguramente a grande aposta, e o crescimento económico, e julgo que tarda e muito a fazer-se esta aposta no nosso país, e seguramente não teríamos tantos problemas como estamos a ter neste momento. Mas a criação de emprego também é um facto que tem sido um dos grandes problemas que o país dificilmente está a conseguir ultrapassar. Mas há áreas que são essenciais. A receita que tem sido dada pela via da austeridade para resolver o problema económico e financeiro do país não é a solução. Está visto que não é a solução. Portanto, há necessidade de se fazer uma aposta no crescimento económico, sob pena de estarmos a colocar o país numa situação extremamente difícil, pantanosa, e o interior tem um efeito ainda muito mais agressivo. Nessa matéria, e tendo em conta que estamos no dia a seguir, ou se quisermos, ou 1 ou 2 dias depois, nesse prisma, como é que interpretou a análise que a OCDE fez do nosso país? É uma análise realista. Todos nós sentimos isto. Isto é o pulsar do dia-a-dia. O dia-a-dia de hoje, de facto, nota-se que muitas famílias estão a viver em extremas dificuldades. Muitas vezes são os avós, neste momento, a segurar as próprias famílias. Com os poucos recursos, e as suas poupanças estão, no fundo, a investir na estrutura familiar, no sentido de a manter em funcionamento mínimo. Quando estão em causa os bens essenciais como a própria alimentação, e eu sinto isso. Nós desenvolvemos uma iniciativa ainda no decurso do anterior mandato, que foi a criação da loja social, que dá apoio na alimentação e no vestuário, e temos sentido uma procura crescente nesta área. São todos os dias várias pessoas a recorrer a este meio de subsistência, porque efetivamente é uma necessidade premente das pessoas. Mas não resisto a perguntar, e para fechar este tema, a pergunta até acaba por ser para os dois. Nesta altura, ou nesta conjuntura em que estamos a viver, sentem que os vossos municípios
procuram mais o apoio da Câmara porque sentem um bocadinho mais o afastamento do Estado Central ou não? A pergunta é para os dois. Vai ser uma resposta ligeira porque ainda vamos comentar outro assunto. Não, é inequívoco. Os cortes têm sido grandes. O próprio abono de família tem sido um alvo que tem sido atacado fortemente nestes últimos tempos. E, de facto, as autarquias é o poder mais próximo das pessoas. Pois. Nós estamos junto delas, somos nós que sentimos os seus problemas e somos nós que temos que encontrar as soluções e as respostas para resolver os seus problemas. E, portanto, de facto, o momento que vivemos hoje é cada vez de maior exigência sobre os autarcas. Não só dos presidentes de Câmara, como também dos próprios presidentes de Junta, que sentem esta dificuldade, porque estão dia a dia com as pessoas e sentem na pele aquilo que é, no fundo, a vivência que cada agregação se calhar até acabam por ser os que sentem mais, no fundo. Naturalmente. Se bem que têm mãos atadas para fazer grandes ajudas. Fernando Queiroga. É um facto e aliás, deixe-me dizer-lhe que a grande parte da fatia do orçamento do município de Boticas é efetivamente para despesas sociais. Porque sentimos isso todos os dias, que as pessoas têm dificuldades, que não conseguem fazer face às obrigações diárias. E, portanto, aqui os municípios, porque já viraram a página, já não é tanto de investimento, não pode ser tanto de investimento, mas sem descurar-nos, obviamente, a questão do emprego, porque isso, claro. E como diz o colega de Castelo Paiva muito bem, essa é a base do nosso sucesso, efetivamente. Se tivermos emprego, há menos prestações sociais, há menos problemas sociais e, portanto, nós não podemos descurar esta parte dos benefícios, dos incentivos fiscais, e digo, a título de exemplo, por exemplo, num de nós temos já esta possibilidade financeira, devolvemos aos nossos municípios até a questão do IRS. É uma pequena parte, dizemos assim, mas só quem tem rendimentos, mas ajuda. Já são 84 mil euros que ficam no bolso dos nossos contribuintes que não vêm para o município e, entre outros benefícios fiscais, obviamente, porque sentimos que temos que também estar aqui ao lado e estar atentos a estas situações. Muito bem, mais adiante vamos regressar ao comentário analisando outra questão, igualmente económica. Agora, no segundo assunto que vamos comentar esta noite com os nossos convidados, a Troika está de regresso a Portugal para a primeira monitorização pós-programa de ajustamento. A Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional começaram hoje a avaliar o que foi feito em Portugal desde maio, no mês em que terminou o programa da Troika. Em cima da mesa estão as metas menos exigentes no orçamento do Estado para 2015, as reformas estruturais, o setor financeiro, o aumento do salário mínimo e as privatizações. A Troika inaugurou hoje as visitas semestrais, que vão continuar até que o país reembolse a maioria dos empréstimos. Traduzido, significa que Portugal vai continuar a pagar pelo menos mais 20 anos. Começa este segundo assunto com o Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva. E aqui a pergunta que lhe faço é a seguinte. Tendo em conta que já estamos, o Governo, neste caso Portugal, o país já está a pensar no futuro sem as amarras, digamos, da Troika. Este Orçamento do Estado é o primeiro já sem as limitações impostas pela Troika. Mas tendo em conta que, por exemplo, algo tão simples que não é muito simples, mas que algo como o aumento do salário mínimo nacional foi tão mal recebido por algumas entidades internacionais, que são os nossos credores, o que é que antevê para os próximos tempos? O que eu tenho a dizer sobre esta matéria, e um pouco naquilo que eu falava há pouco do relatório da Unicef, é que a receita da Troika e a receita deste Governo estão erradas. Na minha perspectiva, havia necessidade de se fazer um programa de ajustamento, mas com muito menos austeridade. É preciso mudar de rumo, então, do seu ponto de vista? Sem sombra de dúvidas. O controlo orçamental, a exigência orçamental, concordo plenamente, era necessário, mas efetivamente tinha que existir um programa em paralelo de crescimento económico. E hoje o país caiu na situação em que está... Mas o Primeiro-Ministro tem dito várias vezes que esse programa houve, que o Governo nunca descuidou o crescimento económico. Os portugueses não sentiram isso e não sentem isso, e julgo que neste momento os portugueses continuam a viver muito mal, a grande maioria dos portugueses continuam a viver muito mal. De facto, a receita que nos foi dada foi uma receita errada, foi cortar naquilo que eram nas situações mais frágeis, nos salários. Ainda bem que o Tribunal Constitucional, em algumas matérias, cumpriu a sua obrigação e a lei.
e deu alguma dignidade a muitas famílias portuguesas que já não aguentavam mais os cortes cegos que este Governo quis implementar. A carga fiscal é aquela que todas nós reconhecemos. Eu próprio sinto isso no comércio local da minha terra, as grandes dificuldades que o comércio local neste momento vive e sente para conseguir avançar. Não quero com isto dizer que não, que não eram necessárias as medidas que tinham que ser implementadas no sentido do rigor orçamental, mas de facto tinha que haver um outro caminho, porque o caminho que se conduziu e que se levou está a conduzir a uma situação extremamente difícil para muita gente. E acha que o país já está em condições para essa mudança de rumo? É necessária essa mudança de rumo, sobretudo no âmbito do crescimento económico. E os portugueses não podem ter tanta carga fiscal. Presidente Fernando Queiroga, pergunto-lhe o seguinte, o Primeiro-Ministro tem sublinhado várias vezes, e não só, outros membros do Governo, que a economia está a mexer. Um dos exemplos que é dado quase sempre é o aumento das exportações em certos setores, mas aqui o seu colega de debate, Gonçalo Rocha, dizia a verdade é que com ou não aumento das exportações ou crescimento da economia, os portugueses na realidade não sentem. Partilha dessa opinião? Não sentem. Bem, deixe-me começar por lhe dizer o seguinte. O facto é que o país estava na bancarrota. E, portanto, não digo que tenham sido tomadas as medidas todas corretas. Não, obviamente que não. Aliás, o próprio município foi prejudicado em algumas atitudes menos louváveis. Mas sempre se fala, este caminho não é o correto, é preciso mudar de rumo, mas medidas concretas nunca foram postas em cima da mesa. Obviamente que todos sabemos que é uma grande carga fiscal e isso sentimos no nosso comércio tradicional, nas nossas empresas. Acho que estão sobrecarregados os nossos empresários e por isso é que a economia se calhar não arranca, não dá aquele passo que nós pretendemos. Obviamente vai havendo aqui sinais de melhoramento, de alguma projeção da nossa economia. De alguma retoma, no fundo. Exatamente, da retoma, e dilo, e muito bem, com o aumento das exportações, mas o facto é que nós também não podemos cair em alguma demagogia e dizer que foi tudo mal e que agora é preciso... não vamos voltar ao tempo atrás. Porque o país não está suficientemente preparado, ainda não está a produzir para ser autónomo. Então deixe-me fazer-lhe uma pergunta mais simples. Então, se estamos mais ou menos de acordo, imaginemos que era preciso um período de acertar as contas, e se partirmos do princípio que estes últimos 3 anos foi esse período de acerto de contas, se bem que parece ser um pouco unânime que foi excessivo, mas que foi necessário, pergunto-lhe agora de uma forma mais simples. A partir de 2015 é a altura dessa mudança? Provavelmente ainda não estamos em condições de haver essa mudança. Não acha que o rumo ainda tem que ser o mesmo? Não, não tem que ser o mesmo. Não tem que ser o mesmo. Tem que haver aqui sinais de incentivos à economia. Esse tem de haver, efetivamente. Mas não podemos alargar agora tudo, porque senão voltamos ao tempo atrás. Acha que se corre o risco de estragar nitidamente que voltamos e deitamos tudo por terra. E eu acho que é muito mau para os nossos concidadãos este esforço que foi feito durante estes anos, voltar tudo à estaca zero. Portanto, é por isso, e eu há pouco falava que tem de haver aqui consensos nacionais. E para terminar o nosso comentário agora, e mesmo para terminar, tem de haver aqui consensos nacionais, porque não podemos estar ao sabor de um governo, depois outro vai alargar tudo, vai dar tudo, vem com propostas irracionais, irrealistas, e isso não pode ser. Tem que ser políticas transversais. Transversais completamente e sérias, que o país não podemos, já passou o tempo de andarmos aqui com algumas brincadeiras e depois nós é que sofremos, obviamente. Fernando Queiroga, muito obrigado por ter vindo ao nosso jornal. Gonçalo Rocha, agradeço igualmente a disponibilidade para comentar e, no fundo, a atualidade, com certeza que vão regressar aos nossos noticiários. Muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite.